A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa feliz oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, meditando a respeito da palavra dele. O Senhor é bom, Ele tem nos guardado e nos protegido. O mês de agosto se foi, com as suas lutas e dificuldades, mas tendo como símbolo a vitória nossa sobre o pecado, nossa sobre as tentações, e nós temos que louvar a Deus por isso, porque através do seu sacrifício nós conseguimos fazer o que nós fazemos. Este fim de semana, quinta, sexta e sábado, eu estive lá em Teresina ministrando aos irmãos da Igreja Batista. A igreja uma igreja de lá manda saudação a vocês. Foi um tempo muito proveitoso, mas também muito cansativo. Foi quinta-noite, sexta-noite, sábado, das 2 às 10. Eu não tinha falado tanto tempo seguido, entendeu? Então, a caixa que o Gabriel trouxe é bem-vinda, porque minha voz está bem cansada, bem fraca, pelo tanto tempo que nós falamos. E um calor que eu nunca vi igual. Eu nunca vi, já fui para Cuiabá, já fui para outros lugares, eu nunca vi um calor daqui. Calor de você colocar a mão na parede e você tem uma queimadura de um primeiro grau, um negócio forte, entendeu? E a volta, o avião sai de lá às 4 da manhã, eu tive que estar no aeroporto às 2 da manhã, ou seja, a gente não dormiu nada, só um pouco à tarde, então estou bem cansado. Esse período, daqui para 30 dias, vai ter mais umas 3 ou 4 idas para outros lugares. Peço que você ore, abençoando a possibilidade de abençoar vidas. Sempre nós vamos estar aqui nas dominicais, não vai haver falha nenhuma. É outro motivo de oração. Desde que o dono dessa loja morreu, essa loja entrou em herança e ela tem sempre tem sido colocada à venda e nunca dá certo. Não é a vontade de Deus, não dá certo. Essa segunda-feira, amanhã, nós vamos estar vindo aqui abrir a loja. Tem uma pessoa que está interessada e eu sinto no meu coração que a situação, o resultado vai ser diferente. Então temos que estar orando ou para ficar aqui com o novo proprietário, se assim finalizar, ou se Deus permitir a gente procurar um outro local, talvez com um pouco mais de espaço. Estava falando com a Rosângela, que talvez a gente eliminar essa parte de baixo, ter um espaço maior para a gente poder ter mais ventilação e tudo mais, não sei, tá? Peço que você ore para que Deus nos dê a direção, como nos deu a direção deste lugar que tem nos abençoado por todos esses anos. Amém? Amém. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema trabalhador e de fala doce. Todo esse final do capítulo de Efésios, capítulo 4, ele vem trazendo essa dualidade de uma condição negativa e a postura cristã dentro de uma postura positiva. Semana passada falamos sobre a condição de você trabalhar e você ter uma fala doce. Demos continuidade nas exortações de Paulo aos cristãos. Muito se fala sobre o ser cristão e muitas pessoas entendem que o simples declarar algo automaticamente vai transformar a vida, e isso não acontece. Uma pausa no espiritual para olhar para o Clark Kent, entendeu? As pessoas elas acham que uma simples declaração, eu aceito Jesus, ela vai transformar você por inteiro. Isso não é verdade. É uma porta que se abre, uma possibilidade de você crescer em estatura e graça, mas não é algo mágico. E algumas coisas podem acontecer, mas dentro do âmbito geral, nós temos que labutar dia após dia para ver a transformação dos nossos corações. O que vemos na realidade, na maioria das igrejas e na maioria das pessoas, são pessoas que se acham cristãos, mas não são cristãos. É pessoas que não vivem o que professam.
e assim eles agem de uma maneira indevida e até maculando a condição da verdade diante das pessoas que ouvem. Nós temos que viver o que nós professamos. Nós temos que ter a fé naquilo que nós acreditamos e colocarmos aquilo em prática. O texto bíblico que nós meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 4, versos 28 a 30. Você já deixa aberto Efésios, por gentileza, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quão agradável é nos relacionarmos com pessoas que sabem viver de uma forma digna e que tem um falar gentil. Como é ruim você viver com uma pessoa que tem sempre palavras grosseiras na sua boca. Uma pessoa que não tem uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria. As pessoas, elas se enfaduam, ficam cansadas de conviver com pessoas desta maneira. Parece que quando uma pessoa ela é gentil, as coisas elas fluem com mais naturalidade. É algo que você tem que exercitar na sua vida, essa condição de você ser gentil com as pessoas. Independente da situação, independente do que as pessoas fazem, a gente tem que reagir de uma forma gentil. Ao contrário, a ação contínua no campo da iniquidade, se você não age dessa maneira, se você não reconhece o seu pecado, se você não muda, se você não gera no seu coração a transformação, o seu coração ele se endurece. A dureza de coração ela leva ao afastamento de Deus, leva você a se afastar do Espírito, ao Senhor falar e você não ouvir, dificultando a ação do Espírito Santo e o entristecendo. A palavra de hoje tem como título benignos e compassivos. E nós vamos estar meditando um pouco nessa condição positiva que o apóstolo Paulo fala que é o nosso modo de agir. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versos 25 em diante. Efésios capítulo 4, versos 25 em diante. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versos 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugares ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela tua graça,
pela Tua palavra que é proclamada. Queremos nos colocar na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos dê o espírito de mansidão, o espírito de entendimento, que a Tua palavra ela possa cortar o nosso coração, até o ponto, Pai, de discernir o propósito e os pensamentos que temos nas nossas mentes, que nós possamos ser moldados à Sua imagem e semelhança. Peço, Pai, que o Senhor me conceda graça, que o Senhor me conceda capacitação a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Benignos e compassivos. A benignidade tem a ver com ação. Tem a ver com você fazer algo em prol de alguém, não ficar apenas no campo do pensamento. A pessoa que é compassiva é uma pessoa que ela é paciente, é uma pessoa que olha para os outros com misericórdia, a mesma misericórdia que o próprio Deus ele concedeu. O verso 31 ele vem dizendo que nós não devemos ser maldosos ou amargos, mas sim bondosos e amorosos. E ele fala: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses temas. Há uma série de atitudes e ações desagradáveis. A pessoa que vive neste contexto, ela é uma pessoa desagradável de se conviver. Nós não conseguimos ou não gostamos de viver com pessoas desagradáveis. Mas as pessoas que assim praticam, elas se tornam desta forma. E esse tipo de atitude, quando você observa na sua vida, você tem que lançar isso fora de você. Não faz parte do corpo de Cristo. Não faz parte da ação humana, o jeito de agir. Conforme nós temos que nos tratar, é a mesma maneira que nós temos que buscar ao nosso Deus essa manifestação de amor, que não deve ser apenas manifesta num dia de culto, ou num dia de aniversário, ou em qualquer festividade, mas tem que ser algo que tem que ser comum às nossas vidas. Falando primeiramente dos pontos negativos, a gente vê que a amargura é um modo de agir que traz uma conversa azeda. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei que às vezes, não sei com você, creio que sim também, às vezes você come uma coisa que não deu bem, aí você dá aquela pequena regurgitadinha assim, e aí dá aquele gosto azedo, amargo na boca. É exatamente o contexto das palavras quando elas saem de um coração que é alicerçado em desejos humanos e não em Deus. A amargura é um modo de agir, e a conversa azeda, ela faz com que as pessoas elas se afastem. Muitas pessoas, dentro de uma idade um pouco mais avançada, elas se tornam dessa forma. Quando você começa a conviver com pessoas com mais idade, você vê que a pessoa ela começa a ficar muito crítica, ela começa a ficar muito amarga, ela começa a ficar azeda. E as pessoas elas não conseguem conviver com ela de uma maneira tranquila. Graças a Deus, a minha mamãe ela não é assim. Mas a minha titia ela era. Ela tinha essa característica que quando ela estava emburrada, ela falava de uma maneira dura, de uma maneira até grosseira. Então a pessoa ela acha porque ela está numa idade avançada, ela pode fazer o que quiser, da mesma maneira que os mais novos. A gente vê a característica em especial do Miguel e da Heloísa, eles acham que o ambiente é deles, em que eles podem fazer o que eles quiserem. E tudo isso demanda um crescimento e um ensino para que essas crianças elas possam cada vez mais elas se portarem de uma maneira correta. Eu estava lá na casa daquele pastor que me acolheu e eu fiquei espantado com os filhos deles. O maior deles tinha por volta dos 10 anos, a do meio ela tinha por volta dos 6, 7 anos e o menorzinho tinha 2. A menina e o menino, eles tinham um modo de agir que era surpreendente. Eles colocavam a mesa, eles tiravam a mesa. Ninguém precisava mandar, era algo que você ficava só olhando. Eles pegavam a louça e iam lá lavar a louça. Quando tinha que servir a sobremesa, ele te trazia, colocava no pote, olhava para mim: pastor, posso servir o senhor? O senhor já acabou de comer? É um negócio surpreendente. E não é uma família em especial, é o ensino. Nós vivemos numa sociedade em que tudo pode.
em que a nossa característica é uma característica principalmente de transferir a responsabilidade para outras pessoas. Eu transfiro a educação dos meus filhos para a igreja, eu transfiro a educação dos meus filhos para a escola, e eu cobro que eles deem um resultado que não vai ser dado, em especial porque os lares eles estão cada vez mais fragmentados. Pouca coisa é mais triste nas pessoas idosas do que um ponto de vista negativo e crítico sobre a vida. As pessoas já estão cansadas. Mas o que nós temos visto muitas vezes é que pessoas com juventude já estão cansadas. Elas não sabem ou não querem mais lidar com as dificuldades da vida como se fosse um grande fardo. Eu compartilhei com a minha filha outro dia um vídeo de uma moça, mais ou menos da idade dela, um pouquinho mais velha, e ela estava voltando do primeiro dia de trabalho. E ela sentava na mesa e ela chorava e ela gritava, ela assim: mamãe, eu quero ficar em casa, deixa eu ficar em casa. Pessoas cansadas, que não conseguem lidar com as situações do dia a dia, porque não foram ensinadas em relação a isso. A cólera e a ira, elas são semelhantes, mas não são iguais. A cólera, ela é algo apaixonado e é uma coisa que tem uma manifestação externa. A minha cólera, ela é uma coisa externa em que eu impacto as pessoas. A ira, às vezes, é muito mais interna. Eu fico aqui mensurando, eu fico aqui mascando aquela coisa no meu coração, aquele ódio pela pessoa, é uma coisa interna. São duas coisas que não devem fazer parte do Senhor na sua vida. É algo que você tem que começar a tratar na sua vida. Conforme a palavra de Deus ela vai sendo explanada, o que acontece é que as dificuldades que você tem na sua vida, elas vão começando a aparecer. É como quando você ferve um leite da fazenda e você vê que daqui a pouco aquela nata ela sobe. Você tem que entender que o calor das situações, eles existem exatamente para trazer à tona aquilo que não é bom seu. É como quando você purifica um metal. Você purifica aquele metal e fica em cima a escória, fica a sujeira em cima. E você não basta simplesmente ver aquela escória, você tem que procurar tratar aquilo e tirar aquilo. E ninguém melhor do que você para identificar essa situação em você mesmo. E assim procurar ajuda. A gritaria descreve as pessoas que ficam agitadas, que erguem a voz numa discussão e começam a gritar e até mesmo berrar umas com as outras. É uma forma talvez da pessoa querer demonstrar que ela tem autoridade. Gritar nunca se resolveu nada. A palavra branda, ela acalma o furor. Quando você grita, quando você exalta a sua voz, você joga gasolina na discussão e parece que você não quer resolver a coisa e sim perpetuar. Mas pastor, eu vou deixar a pessoa gritar comigo? Não foi assim que agiu o nosso Senhor. Não foi assim que ele, como uma ovelha muda, foi ao matadouro. Você entende que a condição nossa diante de Deus, ela tem que haver diferencial e tem que buscar em Cristo o exemplo de como nós devemos agir. Blasfêmias se referem a falar mal dos outros, especialmente pelas costas. Pode, inclusive, colocar os mandamentos que falam: não levanteis falso testemunho. As pessoas, elas falam mal umas das outras. É uma característica marcante, inclusive, dentro do cristianismo. Pessoas que falam mal umas das outras, a ponto de até destruir a reputação daquela pessoa. A sexta palavra é a malícia, ou má vontade. Desejando e tramando mal contra as pessoas, a pessoa não fica satisfeita com a vida que ela tem. As mídias sociais, elas alimentam muito essa situação, porque você fica mostrando repetidas vezes como você está bem, o que você tem conseguido, o que você tem conquistado, e as pessoas que não alcançam aquilo, elas se sentem incomodadas. E o que o mundo fala do olho gordo é exatamente o que a pessoa deseja para você. Se ela puder, ela acaba com você. Eu não consigo, ninguém vai conseguir. O crime passional, o que é? Se eu não posso ter esta mulher, se eu não posso ter esse homem, ninguém vai ter. Isso é o extremo. É exatamente essa condição da malícia. Você olhar para as pessoas sem amor, sem carinho em relação a elas.
Em relação a esses 5 vícios, o Senhor ele traz a condição mostrando que é o ressentimento silenciosamente acalentado, a explosão da indignação, a fúria que serve, a briga pública e a zombaria caluniosa. E não há lugar para essas coisas dentro do cristianismo. Se você quer alimentar isso dentro do seu coração, você tem que procurar outra religião, porque o cristianismo ele não dá folga para esse tipo de coisa. No lugar delas, devemos externar as qualidades que caracterizam o comportamento de Deus e o comportamento de Cristo. Devemos ser benignos uns para com os outros. Benignidade eu já expliquei para vocês. Benignidade é o ato de fazer algo por alguém de uma maneira concreta, real. Eu vejo que a pessoa está com dificuldade, não basta eu simplesmente desejar cuidar dela, eu vou lá e cuido dela. É você abandonar muitas vezes os desejos do seu coração, abandonar muitas vezes os seus programas em prol de algo maior. Ocorre no Sermão do Monte, da montanha para a bondade de Deus. Lucas capítulo 6, verso 35, abre por gentileza. Lucas capítulo 6, verso 35, diz assim: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E o exemplo que Deus dá é, independente se a pessoa o ama ou não ama, Ele continua agindo de uma maneira benevolente com as pessoas. É algo que nós temos que aprender a ser nas nossas vidas. Compassivo é quem tem ternura no coração, ao passo que perdoando-vos uns aos outros é literalmente agindo com graça uns para com os outros, assim como Cristo agiu. A compassividade é você esperar a pessoa ela se desenvolver, é esperar que aquela pessoa ela possa dar o fruto, e até então você vai a perdoando, e você vai a perdoando e vai tentando ensiná-la, tentando guiá-la no caminho por quanto tempo for necessário. É uma característica marcante, ou deveria ser, em paz em relação aos seus filhos, em que você está sempre ali tentando corrigir, sempre tentando, independente do resultado que tem, independente do que da situação que você está observando. Por causa da atitude graciosa de Deus e de suas ações generosas para conosco, nós devemos ser seus imitadores. Nós temos que imitar o Senhor. Quando você olha aquelas pessoas que fazem mímica, não é mímica, né? Quando faz aquele, às vezes você vê, como é que é? Não é teatro. Às vezes tem um cara que ele é maquiado, ele fica fazendo assim, parece que ele está copiando, né? Aí o cara está andando na rua, o cara vai copiando. A gente tem que fazer exatamente isso como o Senhor faz. Ao ler as Escrituras, você identifica os pontos positivos, você identifica as coisas que o Senhor está mostrando, como Ele age, e aí você começa a procurar agir. Isso é ser discípulo. Isso é você olhar para alguém e ser igual a Ele. Não ser igual a mim, mas ser igual ao Senhor. Assim como devemos imitar o nosso Pai, conforme Jesus nos mandou fazer, assim também devemos ensinar os nossos filhos. Os nossos filhos, os filhos que vêm, eles são uma bênção de Deus. E eles são criados para refletirem a glória do Senhor. O maior mistério que tem é exatamente essa, não só perpetuação, mas esse crescimento que acontece lá em Gênesis, dizendo: ide e frutificai-vos, gerem filhos, gerem crianças, entendeu? Que sejam reflexo. Os muçulmanos, eles aprenderam isso muito bem. Dentro de uma cultura pagã, eles entendem que se eles povoarem a terra, a cultura dominante sempre será deles. A Europa já não é mais a Europa, porque a cultura muçulmana já tomou conta de quase tudo. No Brasil isso está crescendo também. Enquanto nós tentamos ou desejamos apenas 2 filhos,
Nós fizemos aquela mensuração e a gente tem que ter zelo em relação a isso, mas também temos que ter um cuidado, porque senão a gente acha que a quantidade de filhos que nós devemos ter, elas têm que refletir aquilo que nós temos, e nós deixamos de acreditar no próprio Deus, que nos diz que os filhos são uma herança bendita e que Ele vai dar a condição para que nós possamos sustentar. Não é diferente do que houve com os puritanos, não é diferente do que houve com as pessoas ao longo das eras, em que eles tinham muitos filhos e eram filhos benditos dentro do cristianismo. Os pais, eles eram pais trabalhadores, as pessoas dormiam menos, as pessoas oravam mais e geravam filhos médicos, advogados, desembargadores. E por que nós não conseguimos fazer isso hoje? Talvez por causa da correria, talvez por causa da falta de você saber colocar as prioridades devidas no seu devido lugar. Devemos ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos. Devemos também seguir a Cristo e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Não basta você viver, você também tem que morrer. Quando eu busquei o versículo que fazia referência para a nossa vida, para a nossa igreja, ele tinha exatamente esse contexto. Se o grão de trigo não cair na terra, ele fica sozinho, mas se ele morrer, dá muito fruto. Se você continuar querendo zelar pela sua vida, se você continuar querendo zelar pelas suas condições, pelo que as pessoas pensam, você não vai frutificar, e talvez você morra sozinho, não sozinho, sem pessoas, mas sem frutos da sua vida, do seu labor, do seu agir. O mesmo verbo para entrega de si mesmo é empregado para os pagãos em Efésios 4,19. Eles entregam-se à desonestidade, mas nós, como Cristo, devemos nos entregar ao amor. Um amor incondicional, um amor que não busca retorno. Você tem que amar independente do retorno. A coisa mais difícil dentro do casamento é você amar sem esperar retorno. Nós queremos algum tipo de retorno. A pessoa ela tem que fazer algo que me agrade. Semelhante entrega de si mesmo em prol dos outros é agradável a Deus. Quando você morre para a sua vontade, isso é agradável a Deus. Quando você abre mão dos prazeres, dos lazeres da sua vida para servir ao Senhor ou servir ao próximo, isso é um sacrifício agradável a Deus. Como foi com Cristo, assim deve ser conosco. O amor que se sacrifica a si mesmo é oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor que se sacrifica a si mesmo é esta oferta que mostra uma verdade marcante. É o verdadeiro amor sacrificial e é um sacrifício aceitável a Deus. Por que Cristo teve que morrer? Porque Ele tinha que oferecer de forma voluntária a sua própria vida. Quando nós meditamos alguns anos atrás sobre o Evangelho de João, nós identificamos que em nenhum momento Jesus ele foi arrastado a nada, ele foi empurrado a nada, foi-lhe exigido fazer nada, ele fazia tudo de bom grado e voluntariamente. Quando ele fazia voluntariamente, ele mostrou que ele foi um sacrifício agradável. Isso é algo que tem que ser começado a ser trabalhado no seu coração. Você começar a oferecer o seu coração como um sacrifício agradável a Deus, mesmo que isso não satisfaça a sua carne. A nossa carne não vai ficar satisfeita, porque nós queremos dormir muito, nós queremos oferir lucros, nós queremos juntar recursos, nós queremos ter uma estabilidade, e nem sempre isso é algo que Deus ele tem para nós. Falar hoje pela manhã que isso não quer dizer que você tem que ser pobre, que você não tem que ter nenhum recurso, que você tem que andar de uma maneira paupérrima, não é isso. Mas aonde estão os teus olhos, aonde está o teu coração? É aí que está realmente ao que você confia, aonde você se alicerça. O que é importante para você? O que realmente te faz acordar pelas manhãs? O que te faz glorificar ao Senhor? O amor que se sacrifica a si mesmo é oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
A ética de Paulo se centraliza em Deus. Tudo que ele fala, ele centraliza-se em Deus, em especial na Santíssima Trindade. Sempre ele fala da Santíssima Trindade de forma individual ou de forma geral. Ele fala que nós temos que imitar a Deus. Mas como que eu posso imitar a Deus? Aprendendo com Cristo. E como que eu vou conseguir dominar a minha carne? Não entristecendo o Espírito. Porque aquele que anda no Espírito, ele nunca mais satisfaz os desejos da sua carne. Ele entende que ele tem algo que é muito mais importante. Quando você entender que o cristianismo ele é algo muito mais importante, você vai abrir mão de muitas coisas que você reputa como prioridade hoje. Entendo as dificuldades, eu entendo os desafios das pessoas, mas nós, de família individual, nós temos que escolher o caminho que nós temos que seguir. Estava tendo não um embate, né? Mas a gente estava conversando, eu e André, e é bendito você buscar conselho. Não porque você não sabe resolver, mas porque você quer tomar uma medida melhor. E ele comentava comigo, ele falou: pastor, me ajuda numa decisão. E a decisão era que o motorista dele simplesmente decidiu ir embora. E ele tinha um compromisso comercial de uma entrega. E ele falou: o que eu faço? Eu disse: olha, eu vejo algumas alternativas aí. Uma que não é alternativa, você pegar o teu motorista que já está rodando vários dias, você colocar ele novamente, em especial oferecendo a ele alguma coisa a mais. Isso pode acontecer, um acidente e tudo mais. E aí eu falei assim: se não tiver jeito, não tiver jeito mesmo, você vai fazer e cumprir o seu compromisso. E aí ele comentava comigo ali que até o último momento ele ficou lutando, ele não foi por o caminho mais fácil. O problema nosso é que nós procuramos sempre o caminho mais fácil. E aí quando foi no último momento, nos 45 do segundo tempo, o Senhor ele deu uma solução, deu uma mudada na situação, porque o coração dele era um coração desejoso de estar na casa do Senhor. E nós temos que pensar nessas coisas. Às vezes nós abrimos mão do caminho difícil muito facilmente. E às vezes a gente quer jogar tudo para cima. Às vezes a gente quer deixar de lidar com uma situação porque aquilo nos traz um certo incômodo. Mas o Senhor ele fala que o sacrifício ele é agradável a Deus. Quando você deixa pai e mãe, você é agradável a Deus. Quando você mortifica a sua carne, você faz algo agradável a Deus. Quando você se dedica às coisas do Senhor, em vez das coisas que o mundo te oferece, é algo agradável a Deus. Estava lá naquele lugar quente pra caramba. Estou cansado demais. Ficar 8 horas falando sequencialmente cansa demais. E isso é um sacrifício agradável ao Senhor. Rosângela foi me buscar. E se Deus assim me permitir, todas as viagens que Ele me conceder, eu nunca vou abandonar vocês na escola dominical ou no culto noturno, a menos que realmente seja uma situação ímpar. Mas isso não é a regra. Será que isso é uma realidade na sua vida também? Eu não faço isso para me engrandecer ou para ser reconhecido por você, mas para gerar na sua vida um testemunho, um exemplo. Porque você não vai poder falar diante de Deus que você não tinha uma referência de alguém que colocava a casa do Senhor em primeiro lugar. Você tem que se posicionar. O sono, o cansaço, a falta de recursos financeiros não são motivos para você se ausentar da casa do Senhor. Não há nada mais importante do que conhecer ao Senhor. Não existe. Aquele Deus que dá, Ele tira. Aquele Deus que tira, Ele também dá. Tenho vivido isso com Rosângela. Temos visto o mover de Deus nas nossas vidas. Eu fico olhando, e eu falava hoje pela manhã, dizendo que quando você estiver em alta, tem sabedoria no agir. É em alta que você vai mostrar se você ama Deus. Quando você está em baixa é muito fácil você pedir oração, você está na casa de Deus, mas e quando você tem recursos financeiros? E quando você está com a saúde emocional do seu relacionamento em ordem?
Quando as crianças que estão debaixo da sua guarda estão em ordem, o que você faz? Será que você lembra de Deus? Muitos não lembram. E aí recorrem a Deus apenas no momento da luta e dificuldade e mostram que o relacionamento deles com Deus é apenas um relacionamento de busca, de dar. O texto bíblico diz que dar é um verme, é uma serpente, é um demônio que mostra, que vem trazendo ao nosso coração como se alguém tivesse apenas que receber e não dar. E a palavra de Deus é muito clara, que é melhor dar do que receber. Você tem dado? Não é dinheiro, é o seu coração. O dinheiro, ele também está alicerçado dentro do seu coração, mas se o seu coração ele é voltado a Deus, você muda o seu comportamento. Será que você está satisfeito com o seu cristianismo? Será que o que você ouviu tá bom? Tem muito mais a conhecer, tem muito mais a compartilhar. E se você continuar desse jeito, você vai ser um cristão superficial, que não vai gerar mudança nenhuma na tua família, na escola onde você estuda, no trabalho que você exerce, na igreja, na sociedade, porque você é simplesmente uma pessoa normal, ordinária, comum. Nós não somos chamados a sermos comuns. Nós somos chamados a sermos extraordinários, porque em nós habita o Espírito Santo. E através de nós tem que fluir rios de água viva. Não é aguinha, não é um riachinho. As torrentes do Negueb, a história conta que essa montanha, que a Bíblia fala, diz que quando o gelo da montanha derrete, aquela água desce e vai levando tudo. É como nós temos que agir. E isso é apto não só para mim como pastor, é apto para você. Só basta você querer e você crer. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, Tua graça e Teu cuidado. Sabemos, Pai querido, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Mas nós temos, Pai querido, relegado as coisas do Senhor a um segundo plano. Nós temos, Pai querido, nos ocupado das coisas humanas, das coisas mundanas. Temos permitido, Pai querido, que os nossos olhos contemplem a iniquidade. Nós temos alimentado muitas vezes no nosso coração a ira, a fala amarga. Nós temos alimentado a malícia nos nossos corações e nós não temos gerado no coração das pessoas a mudança e a transformação. Nos envergonhamos em relação a isso, Pai. E pedimos que o Senhor troque o nosso coração de pedra por um coração de carne e que nós possamos, Pai, gerar mudança e transformação ainda enquanto o Senhor não vem. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.